Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos ver mais um rei de Judá. Pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pega o seu caderno de estudos, vem conosco. Vamos tratar de mais um personagem da Bíblia. Hoje o nosso personagem é Josafá. Josafá quer dizer Iavé julgou. Este Josafá era filho de Asa e Azuba. Diz a palavra que esta Azuba era filha de Sili. Ele tinha 55 anos quando assume o reino de seu pai. Foi o quarto rei de Judá e ele reina por 25 anos. As passagens sobre este rei estão em 1 Reis 22, do 41 ao 51, e 2 Crônicas 17 até o 21:1. Vamos lá. A principal característica de Josafá é que ele era fiel a Deus. Ele era muito fiel a Deus. Ele era muito próximo de Deus. Entretanto, ele não consegue tirar todos os altares do reino de Judá. Então, algumas pessoas ainda idolatravam, ainda faziam o que era mal diante de Deus. Ele continua fortificando as cidades contra Israel, porque Israel vinha eventualmente bater contra eles, né, fazer guerra contra eles. E uma coisa super importante de Josafá é que ele manda pessoas, ele escolhe pessoas, sacerdotes que tinham a lei consigo e iam por toda Judá ensinando a lei, ensinando o povo, né, o que devia ser feito e como devia ser adorado ao Senhor. Ele passa a ser um governante muito poderoso no sentido de que as pessoas o respeitavam, as pessoas tinham temor em relação a ele. Por isso, ele recebia muitos presentes, presentes em forma de metais, como ouro, prata, mas também ele recebia muitos animais, que naquela época eram mais valiosos do que hoje nós temos. Entretanto, o que acontecia com ele, Josafá, ele queria ter uma proximidade com Israel. Então, a primeira situação é que ele faz uma união com Acabe para combater a Síria. Neste embate, nesta guerra, Acabe morre. Então, os sírios acabam matando Acabe. Quando ele volta para casa, ele não sofreu absolutamente nada. Quando ele volta para casa, um profeta de nome Jeú repreende. Por mando de Deus, ele repreende que ele não deveria ter se juntado, ter se unido com Acabe, com Israel, porque era um povo mau, era um povo idólatra, principalmente Acabe, como nós vamos ver mais para frente. Ele estabelece juízes por toda a terra, então não havia necessidade de vir até Jerusalém para buscar justiça, e haviam juízes em todas as localidades, mais próximo do povo. Uma outra situação super importante aconteceu quando os amonitas, os moabitas e os meunitas se juntam para fazer uma guerra contra ele. E aí, esta passagem é muito linda, se o amado puder investir um pouco de tempo, ele está em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando conta a história em que Josafá se prepara para guerrear. Então, ele proclama um jejum por toda a terra, ele proclama oração por toda a terra e um clamor. Então, a partir do verso 6, né, ele vai clamar a Deus, dizendo assim: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus,
Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Depois ele diz mais para frente no 9, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome e clamaremos a ti nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. E aí veio uma palavra lá no verso 15, no finalzinho, ele diz assim, Deus diz para ele, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O que acontece agora? Ele vai juntar as pessoas, porque Deus fala logo em seguida, nesta batalha não tereis de pelejar. Ele junta as pessoas e ele começa a louvar a Deus. E ele vai para a batalha louvando a Deus, o caminho para a batalha louvando a Deus. E aí o que acontece é que lá no verso 22 diz o seguinte, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que são os meunitas, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Então a palavra de Deus foi de que eles não precisariam lutar. E efetivamente eles não precisaram lutar. Deus fez uma emboscada e eles acabaram se matando. Os filisteus e os árabes também fizeram guerra contra ele, mas ele os torna tributários. Significa que ele venceu e o povo pagava tributo para ele. De novo, sem dar ouvidos ao que o Senhor disse para não se juntar com Israel, ele alia-se a Acasias, descendente de Acabe, que já tinha morrido, e tenta fazer um negócio, né? Ele tenta construir navios, mas Deus destrói todo esse negócio e eles não conseguem fazer nada, tá? Não satisfeito com isso, para selar esta aliança e impedir novas guerras entre Israel e Judá, ele faz o quê? Ele faz seu filho Jorão casar-se com Atália. Atália é uma das filhas de Acabe e Jezabel, portanto filha deles, para fazer esse selo de união entre os dois reinos. Ele morre com 60 anos, sem ver o estrago que este casamento causa no reino de Judá. Amém, amados? Bons estudos.